né? Ainda sobre essa questão, que foi a reunião dos BRICS. E assim, há uma possibilidade de ter uma resposta coordenada do chamado Sul Global, quer dizer, aqueles que não são da ordem imperialista, do grupo principal da ordem imperialista, do capitalismo internacional, que é a América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, né? A Europa tida ocidental, né? França, Reino Unido, Itália, Alemanha, principalmente Alemanha, Espanha e tal, né? A União Europeia, vamos dizer assim. Então, buscar uma coordenação, né? O Brasil viu uma dificuldade de uma ação mais contundente da União Europeia, mas está buscando a União Europeia como até o acordo Mercosul e União Europeia, mas uma resposta mais dura, do ponto de vista internacional, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, na Corte Internacional de Justiça, né? Procurar outra, e uma ação coordenada também de comércio país a país. Então, o BRICS pode ser uma possibilidade, mas é um arranjo também muito difícil, né? Muito limitado, tem suas limitações. Precisaria de uma ação, de uma resposta mais contundente, ou mais disposta a isso, por parte da China, não a resposta da China com os Estados Unidos, mas uma resposta dela coordenada, certo? Tá? E de alguns outros países. Nós vimos, inclusive, que agora a viagem do Modi, primeiro-ministro, Narendra Modi nos Estados Unidos, de uma certa maneira, uma ação assim bem constrangedora de Trump contra ele. Não foi igual o constrangimento que ele fez, por exemplo, com o presidente da África do Sul e o presidente da Ucrânia, que foi praticamente uma humilhação. Da África do Sul, o presidente sul-africano ainda deu uma boa resposta, mas a do Zelensky, putz grila, né? Putz grila. Então, era a possibilidade de ter uma resposta. E o que até o Lula estava fazendo, aquelas declarações e declarações públicas, né? Porque, de certa maneira, hoje o Brasil é o porta-voz, porque está presidindo, né, o BRICS durante esse ano, por isso a cúpula foi realizada no Rio de Janeiro, nesse mês, no começo do mês, era poder dar uma resposta coordenada. Não resposta verbalizada ou em texto, ações concretas de política internacional, de geopolítica internacional, de relações internacionais, de diplomacia, inclusive econômica. E que fosse para além de uma série dos produtos que o Brasil que não conseguiu exceções, né? Mas também para os produtos que o Brasil conseguiu exceção. Porque quem não diz que mais à frente os Estados Unidos vão penalizar esses países, esses produtos, vão estabelecer uma tarifa para eles, a depender do interesse lá das empresas americanas, certo? Então, nós estamos aí nessa questão, tá? Óbvio que a ação do Trump, em grande medida, foi uma ação, e aí a gente precisa falar um pouco, foi uma ação que envolve a questão dos BRICS, né? Foi para punir os BRICS. Por isso, como eu disse lá no início, o timing, né, o momento que houve a divulgação, o primeiro anúncio da sobretaxa de 50%, coincidiu com a semana da cúpula dos BRICS acontecida no Rio de Janeiro, dos BRICS. Né? Lembrando que o BRICS era originalmente um grupo que reunia Brasil, Rússia, Índia e China. Na sequência, agregou-se a África do Sul. São grandes players globais, econômicos, né? Estão entre as 10 maiores economias do mundo, são países superpopulosos, e pioneiros e líderes nas suas respectivas regiões, e tinha um grande peso e se projetava, até o próprio mercado financeiro, que quem taxou pela primeira vez foi o Goldman Sachs, né? O banco Goldman Sachs, de que seriam grandes economias que provavelmente ascenderiam a condições de coliderança do capitalismo internacional. Que nós estamos vendo, isso foi há 20 anos, mas hoje, concretamente, né, a China é a segunda maior economia mundial e, em alguns sentidos, é até a primeira. A Índia está a quinta maior economia do mundo, o Brasil está oscilando, dependendo do ano e do momento. Com certeza estamos entre os 10, né? E
A Rússia, apesar da guerra também, da guerra lá da Ucrânia também estão entre as grandes. E elas estavam construindo todo um sistema, um arcabouço, para não depender dos países ditos do Ocidente coletivo, né? Os países capitalistas principais, como eu disse, Canadá, Estados Unidos e Europa Ocidental, né? França, Itália, Alemanha, Reino Unido e alguns outros, as principais economias da União Europeia. Então, esse arcabouço internacional e, inclusive, a possibilidade de comercializar, fazer comércio internacional sem pagamentos em dólar, criar sistemas de pagamentos internacionais que não passam pelo mercado financeiro dos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos não controlem, são mecanismos que esses países, os BRICS e os associados aos BRICS, porque hoje reúnem 20 e poucos países, né? Além desses 5 fundadores, para justamente estabelecer mecanismos de mais amplos, de diversidade no comércio internacional, na geoeconomia e até mesmo na geopolítica. Então, essa é a resposta do Trump. O tarifaço é uma resposta do Trump. Assim, ele tem que destruir, penalizar os BRICS antes que o BRICS ganhe muita força e possa impedir, inclusive, qualquer forma de reação dos Estados Unidos contra eles. Então, ele tem que fazer agora. Então, essa sinalização, essa ação do tarifaço, mesmo que seja punindo países que apesar de estar nos BRICS, mantêm alianças, mantêm relações econômicas dos Estados Unidos, está a serviço desse propósito, certo? Então, é preciso a gente levar isso em consideração, tá bom?